No episódio do Pod Síndica de hoje, a gente vai falar de segurança no dia a dia dos condomínios. A gente tem a Lívia aqui com a gente, Lívia Morim, síndica profissional e proprietária da Liacom, administradora de condomínios. O Diogo Martins, engenheiro civil da Horizonte Engenharia. E a Mara Sacramento, que também é síndica profissional. Muito obrigado, pessoal, por participar desse episódio com a gente. Olá, obrigada. A gente está aqui num momento de bastante chuva, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas. Aqui a cidade já tem um clima Um histórico meio doido, né? Que varia muito durante o dia. Mas como que essas chuvas impactam nas rotinas dos condomínios e no trabalho dos síndicos? Então, é muito recorrente acontecer algumas situações, por exemplo, destelhamento, né? Algumas situações que não dá para prevenir. Se for um vendaval ali, uma ventania muito forte e Porque tudo é um mais. cenário atípico mesmo, né? Atípico. Agora, tem situações como manta, né, a vedação, tudo isso deve ser visto antes, Que aí, no para caso, a gente evitar e minimizar ao máximo de problemas de infiltração infiltração. nos Aham. apartamentos do último andar, que Uhum. podem, inclusive, passar para andares de baixo, E né? acho que infiltração é uma coisa que dá muita dor de cabeça, né? Costuma dar. Muita dor de cabeça. Ah, realmente dá muita dor de cabeça, né? Porque além de ela entrar, né, para dentro do imóvel, né, do proprietário, gerar danos na pintura, gotejamento, danos na mobília, né? Ela Uhum. também tem aquele outro lado que é corroer as estruturas, né? Ela pode chegar numa armadura, né, de uma laje de concreto Uhum. e começar a corroer a armadura, essa armadura perder resistência e pode vir aí a colapsar a estrutura. Então, essa questão de proteger, né, a edificação contra esse período de chuva é muito importante. Ô, Diogo, e tem como inspecionar esses danos, mensurar esses possíveis danos à estrutura? Então, numa edificação, tá? Vai gerar alguns sinais, né? Depois que acontece uma infiltração de água e se não for tratada a tempo, pode gerar ali alguns sinais como trincas, Uhum. a armadura, ela vai oxidar, isso ela vai empurrar o concreto, ela vai inchar, empurrar o concreto e gerar trincas, a armadura pode ficar exposta em algum ponto e com isso é possível, né, você visualizar esse dano e é possível reverter, né? Tratar essa armadura novamente, Uhum. remover essa oxidação e fazer o acabamento, passar um produto, né, apropriado para recuperar ali o concreto e dar o acabamento. Pronto. Entendeu? Entendi. Mas o interessante mesmo é prevenir, se puder prevenir, é Uhum. prevenir que a água, né, adentre a estrutura. Essa parte aí dos danos que a infiltração pode causar traz um assunto um pouco polêmico, que é com relação a esses prejuízos, né? Então, assim, teve uma infiltração e aí infiltrou no apartamento, prejudicou o móvel e as responsabilidades. O que que é de quem? Compartilhe um pouco das experiências de vocês como síndicas. Bom, a Mara também, né, já teve várias situações dessas. Algumas delas a gente consegue antecipar, igual o próprio Diogo falou. A gente pede uma vistoria de um técnico, no caso, um engenheiro. Uhum. Ele vai lá, dá uma vistoriada, faz a vistoria, né? Nos meus condomínios, por A exemplo. Horizonte Engenharia faz esse trabalho? Sim, a Horizonte Engenharia ela faz o trabalho de vistoriar o local, né, para saber ali o ponto de umidade. Ela vai dentro do imóvel, entendeu? Dali ela cria um relatório dizendo se aquele local realmente a umidade ela foi gerada pela área comum, né? Se a responsabilidade realmente é do condomínio, se é do Uhum. síndico. Aí com isso você consegue tomar as medidas Tomar necessárias. isso, Exatamente. quando já aconteceu. Antes de acontecer, a gente ainda consegue fazer, né, uma vistoria. Então, por exemplo, ele vai vistoriar, viu que a manta está soltando.
Aí faz já a troca dessa manta antes de acontecer. Então, muita coisa a gente consegue minimizar, de nem chegar a ter problema. Mas quando acontece de mesmo assim, né, a gente fez toda a preventiva, mas aí soltou uma telha, aconteceu alguma coisa, a gente tem, né, o profissional vai lá olhar se realmente foi responsabilidade do condomínio. E quando não tem jeito. Aí a gente precisa arcar com os prejuízos aí. Muitas vezes a gente aciona o seguro, né? Então tem sim. essa questão do seguro que Que é nos um ajuda suporte, bastante, né, Mari? Eu tive um caso, assim, foi bem complexo, porque a água, ela encontrou a junta de dilatação. E era uma fresta, assim, muito pequena, mas o prejuízo que ela deu foi muito grande, porque ela atingiu, foram 4 apartamentos. Nossa. Naquela, né, naquela prumada, naquela coluna. Então, assim, não foi fácil até você descobrir, porque um telhado, se ele não for bem feito, o síndico, o condomínio, ele fica refém daquele telhado para sempre. Porque você vai resolver o problema da água ali num determinado lugar, mas ela vai encontrar um outro lugar para poder querer passar. E por mais que realize a vedação, Exatamente. ainda ocorre ainda as infiltrações mesmo, né? Mesmo Isso que eu ia perguntar. Eu tenho a sensação, não sei se a minha percepção tá certa, mas de que problemas de infiltração são muito comuns e frequentes. E por que que é? Realmente é um problema mesmo? Ou muitas vezes quem executa ali o trabalho, às vezes não é feito da forma como deveria? Se isso é de fato isso que eu percebo, por que que isso Sim. acontece? Então, em primeiro lugar, depende muito da metodologia construtiva que a construtora utiliza para realizar ali o sistema de telhado, né? Pode fazer o sistema com telhas ou como pode fazer o sistema com manta como impermeabilização, né? Da laje. Que seria a melhor opção. Não Depende, necessariamente. não necessariamente, né? E porque quando ela escolhe o sistema de telhas, existem diversos tipos de telhas. Então, talvez uma telha, né, que tem um custo menor, vai gerar mais manutenção, né, ao longo dos anos. Sim. Então, Porque aí tem a questão da dilatação ali, os encaixes das telhas, né? exatamente, entendeu? Então, assim, aí além dessa metodologia construtiva que a construtora escolhe, tem a questão das manutenções que precisam ser periódicas, né? Como as síndicas aqui, elas já fazem essa manutenção, elas sabem. Anualmente tem que fazer essa manutenção. Muita gente desconhece. Muita gente acha que é Não realizar, né, a estrutura, a consultora entregou, pronto. Não precisa fazer essa manutenção só quando der problema. E não é bem assim que funciona. Tem a manutenção anual e tem a vistoria mensal, que pelo menos mensalmente alguém tem que subir, olhar se a estrutura tá perfeita, se tem as telhas estão no lugar, evitar, né? Para evitar ali, às vezes tem uma telha, igual já aconteceu da telha soltar de um dia para o outro. Então, assim, naquela semana foi feito vistoria, mas antes da telha voar. Sim. Né? Então, é importante o síndico estar sempre atento, né? Se choveu, no outro dia, quando secar, já pedir para subir, para dar uma olhada, porque isso também vai minimizar, não quer dizer que vai zerar, né? A gente nunca consegue zerar tudo, porque sempre tem alguma situação. Agora, lembrando também dos antenistas, né? Eles sobem, né? Então, eles têm que ter um acompanhamento, né? Os condomínios precisam, a síndica, né? O zelador, alguém tem que acompanhar essa entrada desse profissional, seja ele antenista, seja qualquer outro que precise acessar o telhado, porque também muitas das vezes a gente percebe que as pessoas pisam de maneira inadequada, às vezes já não é uma estrutura lá, grandes coisas que foram entregues, igual ele falou da estrutura ali que a construtora entregou, já não é uma estrutura tão firme, né? Às vezes com telhas que são telhas que quebram fácil ou que amassem. Então, existe esse cuidado aí de fazer essa vistoria ali no momento para evitar. Vai colocar uma antena nova também, né? Fura lá um lugar que não podia furar. Aí não faz como é que chama? Calafetação correta. Calafetação correta. E aí não fez aquilo ali, entra água ali.
Porque Naquele escorre na ponto. parede, entra naquele furinho, Isso. uma E o coisinha. difícil é você detectar, entendeu? É. A Uhum. causa da infiltração. Sim, porque a Você infiltração aparece em um lugar, mas está vindo de outras pode vezes estar vindo de totalmente outro. E diferente, por né? cima, né, do sistema estelhado, aparentemente está tudo ok, mas você não consegue ver. Uhum. Mas continua infiltrando, entendeu? Então é um desafio muito grande. Tem infiltração que acha o caminho da parte elétrica, Sim. ou algumas infiltrações da parte fachada. Tem muita gente que acha assim, de 5 em 5 anos tem que pintar, né? Mas deixa 10 anos, ou, não, ainda tá bom, vamos deixar. Porque a pintura é segurança também, A pintura também, porque ela porque impermeabiliza. acaba que a infiltração que vai chegar pela parte externa, né, Diogo, também chega pela falta de pintura. A Uhum. pintura ela é um dos componentes, né, que protege a fachada, né? Então, uma vez que com o tempo vai perdendo ali a pintura, a fachada ela vai ficando mais vulnerável à água, Uhum. né? Aí Não é só estética. E qual Não, que essa é a é recomendação da frequência da pintura? a pintura, né? A cada 5 anos, né, Uhum. é necessário ser realizada, né? Sim. Muitas E vezes aí é não. refazer tudo, não é só retoque ali onde Não, precisa, Não, né? refazer tudo. mesmo com uma tinta boa. Uhum. Tudo isso ajuda a proteger a estrutura, porque a fachada é uma estrutura que está ali e que precisa de uma. Não é só estético, né? A gente fala, a pintura de um prédio não é estético, assim, é também, né? Uhum. Lógico que um prédio Mas é bem funcional pintado, né? É Até muito valoriza bacana, mais, né, os valoriza. imóveis. Mas aí é a questão de realmente de segurança para não entrar essa água, não, essa umidade, né? Que aí começa mofo, aí Exatamente. começa E um monte pode de dar realmente um curto-circuito a infiltração? Se Claro. encontrar a parte elétrica? Sim. Com certeza, né? Ela encontra ali a parte elétrica, se, né, a parte elétrica também já tiver vulnerável, né, já não tiver em bom estado de conservação, uma piora ainda a fiação, situação. pode ali encontrar com a outra água que é um condutor elétrico, né, acaba provocando ali um curto-circuito e podendo, né, gerar até aí, né, uma tragédia, né, um incêndio Pode aí causar um dentro do incêndio. imóvel. Uhum. E uma coisa também que a gente às vezes acha que é pouco provável de acontecer. O meu prédio é muito alto, ele tem 12 andares ou mais. É sacola. O vento leva a sacola, tampa a boquilha, e aí quando dá a chuva, transborda Isso. tudo. E aí causa um outro, né? Às vezes, né, a água tem ali uma frechinha e causa um problema muito sério. A gente já teve que destelhar todo, né, o telhado para tirar a água que estava embaixo A na laje. estrutura, na laje, Entendi. porque, assim, tem que ter esse cuidado também. Tá ventando muito, tem que sempre dar uma olhada, folha na calha, Isso, a né? limpeza A das calhas limpeza é semanal, sim, ou se tiver assim um local com muita árvore, até diária, né? E aí, sim, nessa época de chuva, redobra também o cuidado com questão de água parada, né? exatamente. Não, aí realmente tem locais que. Por isso que a gente fala sempre, não deixar certas Tipo questões, né? pneu, né? Isso, por exemplo, até no próprio telhado, né? Às vezes a pessoa tá lá trabalhando, esquece uma coisa, outra tem que estar sempre limpinho, não pode deixar tampinha, nada, porque E se qualquer alguém água vir, tem que denunciar mesmo, tem que né? avisar, é isso aí. Sim. E o que mais, assim, que as chuvas podem impactar na questão da segurança dos condomínios? Então, lembrando dessa questão ainda, voltando nessa questão da infiltração, Uhum. que até a gente teve agora recentemente algo grave aqui na cidade, que foi a queda de uma marquise, Uhum. é também infiltração, né? Pelo que a gente viu, né, nas reportagens, a água estava infiltrando ali já há algum tempo, provavelmente, e aí não dá nem sinal, né? Então acho que marquise é um negócio assim que tem que ser visto com muito critério, porque a gente está ali, inclusive hoje eu vindo para cá, eu fiquei olhando as marquises todas. Eu acho Mas que a gente já fica ali pensando, peraí, qual que é a peculiaridade da marquise? É por ser uma estrutura que está ali para fora, ela fica mais desprotegida, mais vulnerável? Qual que é essa questão da marquise? Também, mas a maior peculiaridade
da marquise é a questão da forma como ela é construída, né? Ela tá em balanço. Em balanço significa que ela tem apenas um apoio. Uhum. Ela não tem o outro apoio ali, né? Sim. E com isso, se ela não for bem conservada, ela pode romper. E ela não dá sinais, como uma edificação, né? Uma estrutura convencional com pilar, vigas e lajes. Ela não vai dar uma Ela rachadura, não vai por dar uma exemplo. rachadura, né? Ela não vai trincar, ela simplesmente ela vai Desabar. romper. Uhum. E o maior vilão, né? É a água. Porque a água, quando ela tá percolando tranquilamente, escoando pela marquise e indo embora, ela pode estar infiltrando. Quando ela não está infiltrando, mas também não tem uma drenagem correta, ela pode estar gerando uma sobrecarga na marquise, ela pode estar Fica parada ali, parada né? e Aham. empoçada. Uhum. Então, assim, a água é ela que vai gradativamente gerar essa movimentação na marquise até ela colapsar, entendeu? Uhum. Então tem que ser mesmo, tem que acompanhar de perto. E isso, a gente vindo, né? Nós estávamos vindo para cá e olhando, e tem muita marquise com sinais de infiltração. Então, assim, são muitas mesmo. Se vocês saírem daqui hoje e começam a perceber, a gente ficou assim, de tipo 10 que a gente viu, 8 estavam com sinais de infiltrações. Uhum. Então, assim, é importante fazer. Tem alguns condomínios que são pequenos, de 3, 4, 6 apartamentos. E às vezes, para fazer uma reforma numa marquise, é um valor considerável. Sim. Né? Eu mesmo já tive os condôminos, a maioria decidiu por fazer, mas alguns foram contra veementemente. E assim, e a gente fez né, o que tinha que fazer, e assim, hoje eu fico orgulhosa disso, porque se a gente não tivesse feito, talvez lá seria um caso também, Uhum. né, poderia ter dado errado, né, que Sim. poderia ter sido... E pro pessoal que não sabe desse caso que a gente tá falando, parece que uma pessoa veio a óbito porque a marquise caiu em mesmo. cima, né? E esse caso não é assim tão comum, não acontece toda hora, mas também não é algo, né? Há pouco tempo atrás aí já tivemos quedas Uhum. de marquises Não que, deu que vítima não fatal, teve vítima, mas houve ali. Então a prefeitura começou a monitorar um pouco mais, a gente percebe que eles fiscalizaram um pouco, mas eu acho que falta ainda um pouco mais de fiscalização nesse sentido, E também de conscientização, né? porque os síndicos e os moradores têm que se conscientizar que é uma segurança para eles. Né? A pessoa está entrando ali, saindo todo dia, as pessoas que estão passando, né? É uma estrutura que não pode ser subestimada, né? Ela sim gera risco grande e ela está em cima de diversas pessoas que passam todos os dias na rua, né? É uma estrutura que está numa área muito urbana e tá sempre ali com água caindo e as pessoas ela não é acessível aos olhos, né? Ela acaba ficando esquecida. E mesmo essas que a gente vê que tá com sinais, você vê que a pessoa tá, que o pessoal tá deixando, é só um sinal ali que choveu e tal, só pintura, mas na hora que for olhar, realmente a estrutura tá, né? Tanto que a prefeitura, para a emissão do laudo, ela existe o teste de carga, né? Se a marquise ela tiver com trincas, né, com marcas de infiltrações ou sobrecargas como condensadores de ar-condicionado, placas, letreiro, exige o teste de carga, porque não dá para você avaliar visualmente apenas. Verdade. Tem que fazer um teste de carga para saber se ela realmente está em boas condições, né, estruturais. É verdade. E é o primeiro lugar que no momento de chuva as pessoas procuram abrigo. Exatamente. Confesso que agora eu sou um pouquinho escolhendo algumas marquises para passar. Esse é o primeiro lugar, é o instinto. Você, tá chovendo, vamos procurar uma marquise. Porque realmente a gente está assim, dependendo
da responsabilidade de outras pessoas, porque a gente não, hoje eu estava observando isso, mas no nosso dia a dia, na correria, a gente não vai ficar olhando, né? Então a gente vai ter que contar com a responsabilidade das pessoas cuidarem ali, né, daquele espaço. Sim. Então, assim, a água, esse período chuvoso, ele realmente traz aí à tona, né, na verdade, coisas que a gente tem que falar o ano inteiro, né? Uhum. Ele traz à tona essas situações, né, de responsabilidade, seja do síndico, seja de quem for, porque a gente, né, não sabe se era um prédio, o que que era, mas assim, a responsabilidade daquele proprietário ou daqueles proprietários de manter aquilo de uma maneira que seja, que não traga nenhum problema, né, para os usuários que estão passando na rua, né? Sim. E o período de chuva é o período que o síndico fica mais em alerta. É a hora que vai começando o período de chuva, a gente já, nossa, vamos parar tudo e dar Quando atenção ao que é chove devido. muito, assim, que venta, eu já fico, ai, Ai. Deus, vai voar as Uhum. coisas. Eu já tive Vai dar. uma telha que voou, sabe? Ah, assim, né? Telha também tem que estar bem voa. Tampa de fixada. caixa d'água também, Tampa né? de caixa d'água, bem tudo. fixada, porque senão ela pode ir para a rua, pode cair em cima de um carro, de uma pessoa. Eu já tive também tampa de caixa d'água voando. Isso é relativamente comum até, né? Assim, geralmente a gente tranca, a gente faz tudo que dá para fazer, mas às vezes acontece, Uhum. né? O ideal é não acontecer. E assim, comigo não aconteceu nada de acidente. Sim. Voou e caiu, mas assim, poderia. Então a gente precisa realmente ter essa atenção de prender o máximo possível, fazer todas as verificações, né? Prender, fazer, reforçar, que às vezes com o tempo também enferruja. Uhum. É, Sim. quando a gente fala, né, sobre vida, toda manutenção, ela é importante, né? Porque você está prevenindo que alguém, né, Se machuque, se né? machuque ou venha a óbito, como foi nessa questão. Sim. Então, assim, a gente fica em alerta, o valor, ele é significativo em relação a uma vida. Pois é. O que você gasta numa marquise, o que você gasta para segurar uma tampa de caixa d'água, né, ele não vale uma vida. E muitas vezes os síndicos levam para a assembleia só o que precisa para o condomínio ficar ativo, tipo. Pro corretivo, às Por vezes, também, exemplo, né? conservadora, limpeza lá, mensal e tal. Não coloca essas manutenções. Uhum. Que elas, se a gente coloca isso mensalmente, o condomínio vai ficar um pouquinho mais caro, mas nada como lá no futuro você ter que corrigir, que vai ficar muito mais caro. Então, eles têm que entender e conscientizar que o valor do condomínio, ele é de acordo com os sistemas que a gente tem, né, Diogo? A gente fala sempre isso, porque nós temos um monte de sistemas, e esses sistemas, eles são sistemas que precisam de manutenção, e que se essas manutenções não forem feitas, lá na frente, o valor vai triplicar. Então, se o que você gastaria seria X, lá na frente, se você não fez, vai ser 3x. Uhum. Então, é importante o síndico demonstrar isso desde o início, né? Eu falo sempre isso. Pintura, taxa de pintura, vamos aguardando desde o início. É daqui 5 anos eu penso? Não. Vamos começar a pensar agora. Porque daqui 5 anos a gente já tem um montante. É só inteirar, ou às vezes, né? Fica muito mais leve. Muito mais né? leve. Chega lá na frente, a coisa fica muito pior. Então, se você não faz, por exemplo, as preventivas de telhado, o prejuízo vai ser muito gigante lá na frente. Uhum. Entendeu? Sim. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa prevenir mesmo e entender que se a gente fizer as manutenções corretas ao longo do tempo, vai ser menos custo. Sim. Né? Não é questão, não, mas isso fica caro, mas o que é caro, né? Caro é o que você vai pagar lá na frente,
triplicado por conta da falta, né, dessa manutenção. Sim. A gente está sempre falando aqui no Pod Síndica da responsabilidade civil e criminal do síndico, né? Sobre todas essas questões que a gente trata aqui. Mas fica aí, então, várias dicas, porque eu acho que é uma responsabilidade de todos mesmo observar, né? Ver aí indícios de que algo precisa de uma correção e também não fazer usos indevidos, também ter esses cuidados, como não deixar coisas que podem ter água parada, né? Se mexeu ali na caixa d'água, deixar a tampa ali bem fechada para não voar, né? Isso aí. E porque é uma coisa que tem que todo mundo fazer junto, né? É Então, verdade. espero aí que o bate-papo tenha acrescentado aí bastante pro pessoal que tá assistindo. Tá joia. Obrigado, tá, gente? Viu? Obrigada a você. Obrigado. Obrigada.